Então hoje a gente fala um pouquinho da maconha medicinal, entre aspas aí. Uhum. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Ari Ribeiro do Direto Notícias. E hoje eu converso com o Dr. Eduardo Perim, direto de São Paulo, falando um pouquinho pra gente aqui sobre como é prescrever a cannabis medicinal e um pouco aqui sobre saúde mental também. A gente vai comentar sobre o dia 10 de outubro, né, que se fala sobre o Dia Mundial da Saúde Mental. E o doutor Eduardo, começa falando um pouco para a gente aí, de forma resumida, o seu currículo, para quem não te conhece. Olá, obrigado pelo convite, Ari. Meu nome é Eduardo Perim, eu sou psiquiatra, sou psiquiatra pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, sou sexólogo pelo Instituto Paulista de Sexualidade e trabalho com cannabis medicinal, né? Tenho especialização também em cannabis medicinal pela Inspirali, e trabalho com cannabis medicinal desde 2018. Dou cursos, sou professor também de cannabis. E como foi começar, o senhor comentou agora há pouco que começou em 2018, como foi quebrar esse tabu e falar sobre isso, né? Falar sobre cannabis medicinal, que a planta ela pode ser útil para várias coisas, né? A planta pode ser usada para o bem e para o mal, né? E muita gente que tem assim um preconceito e uma discriminação a respeito desse assunto, a pessoa desconhece, né, os benefícios da planta, a pessoa até acaba esquecendo, o preconceito é tão grande aí, a discriminação é tão grande que a pessoa esquece que quem fez a planta foi Deus. Então, apesar de o pessoal separar o THC ali para fazer a cabeça, tem como tirar o CDB, o óleo, né, para poder ter o benefício ali, né, e usar a planta de forma coerente aí, de forma inteligente. E como eu assisti um vídeo que foi assim espantoso, de um paciente, eu acho que nos Estados Unidos, usando o óleo de CBD sublingual, e ele tava com Alzheimer e assim extremamente agravada a situação dele. E eu vi o cara se curando em 4 minutos, usando o óleo de CBD sublingual. Eu achei aquilo assim espantoso. E muita gente, infelizmente, não assistiu esse vídeo. Depois vou ver se eu até coloco na edição aqui para o pessoal acompanhar. E é um remédio que veio para revolucionar, mas que, infelizmente, no Brasil não está tão difundido quanto nos Estados Unidos. Como foi? Conta pra gente um pouco como foi o senhor começar a prescrever a cannabis medicinal e se o senhor sofreu algum tipo de preconceito dos seus colegas da sua área, do seu segmento. É, então, o THC, né, só fazendo um comentário aí, né, sobre isso que você introduziu, né, o THC também é um componente medicinal da cannabis. Ele é utilizado para várias patologias também como o principal agente em algumas questões, por exemplo, em náuseas, para quimioterapia, em espasticidade, em tiques, em transtorno obsessivo compulsivo, para aumentar o apetite em pacientes com HIV ou com câncer que estão aí com uma dificuldade para comer. Então, o THC também é um produto medicinal, também é um componente medicinal da planta, mas a gente tem que saber usar ele de forma adequada para que o paciente não fique tendo psicoatividade, né? A psicoatividade que a gente fala é o barato causado pela cannabis, né? Então, a gente consegue utilizar o THC de uma forma segura, sem que o paciente manifeste essas sensações, né? Bem, eu comecei em 2018, comecei a fazer cursos em cannabis medicinal assim, eu fiquei muito surpreso com todas as melhoras que eu via dos pacientes que eram apresentados ali nos cursos que eu fiz, e aí comecei a prescrever nessa época também e comecei a ver resultados muito interessantes, né, para várias patologias. E então isso me deixou bastante empolgado a estudar mais e conhecer mais, me aprofundar no assunto cada vez mais, né?
Sim, a gente recebe muito preconceito até hoje, na verdade, né? De uma parte da população, de uma parte, inclusive, dos médicos, dos próprios colegas também, né? Que não estão embasados em ciência, estão embasados nos próprios preconceitos deles contra a planta, né? Então, existe uma confusão muito grande entre a maconha usada de uma forma recreativa e a cannabis utilizada. Cannabis, né, é a mesma planta, mas utilizada de uma forma adequada para tratamento, né? Então, essa é uma confusão que se faz ainda hoje, e se tem muito preconceito baseado em ideologias, baseado em não ciência, né? Assim, achando que maconha vai matar a pessoa ou que vai causar um dano cerebral ou algo do tipo, né? Então, a gente ainda sofre esse tipo de preconceito, sim, ainda hoje. E dia 10 de outubro é marcado aí pelo Dia Mundial da Saúde Mental, e o senhor, como psiquiatra, é a melhor pessoa no momento para estar falando sobre esse assunto aí e comentando aqui sobre a sua profissão, seu segmento. Doutor, eu recebi recentemente um release aqui de um fabricante de medicamentos, e esse release passou o resultado de uma pesquisa, essa pesquisa com dados alarmantes aí, de um aumento de quase 70% no consumo aí de medicamentos aí, antidepressivos, ansiolíticos e antiestresse, né? Vários tipos de remédios aí para combater estresse, depressão e ansiedade estão sendo usados aí de forma indiscriminada, e teve um aumento gigantesco. Eu acredito que depois da pandemia, depois daquele fechamento do comércio, né, aquela coisa de deixar as pessoas trancadas dentro de casa de forma absurda, como a pessoa pode estar chegando nesse ponto de nunca tomou um remédio para esses problemas e agora está tomando? Quais são as causas? O senhor, como psiquiatra, o que o senhor pode estar fazendo? Existe possibilidade de cura para esses problemas? A pessoa pode ficar dependente ou não dos remédios de tarja preta? Fala um pouco para a gente sobre isso. Sim, então, em primeiro lugar, né, a gente viu um aumento, sim, de prevalência de vários transtornos mentais durante a pandemia e que vem se mantendo desde então, né? Então, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, burnout, uso de substâncias, aumentou muito na população com a pandemia do Covid-19, né? Esse aumento de prescrição de medicações, né? Acredito que se deve hoje a gente consegue diagnosticar mais os transtornos mentais, a gente tem mais pesquisas, mais estudos sobre isso, né? E a gente entende que uma parcela significativa da população realmente tem esses transtornos e precisam de algum tratamento, né? Claro, também existe aí um uso que pode até ser um uso exagerado por parte de alguns colegas, por parte de médicos, porém, o que a gente sabe é que o número de pessoas que têm transtornos psiquiátricos e que não são tratadas é um número muito maior do que essas pessoas que são tratadas de forma errada, né? Então, assim, existe uma população de pacientes, de fato, com transtornos psiquiátricos que mereciam tratamento e que não recebem tratamento por causa do próprio preconceito do paciente. Às vezes ele não busca ajuda por conta disso, e às vezes outros profissionais, né? Então, às vezes ele se abre com o ginecologista, com o neurologista, com o clínico geral, né? E às vezes esses colegas acabam não encaminhando para o psiquiatra por medo de o paciente entender de uma forma ruim, ou até por preconceitos próprios, né? Então, a gente entende que aumentou a prevalência e que existe uma população grande de pessoas que têm o transtorno e que não recebem o tratamento adequado, né?
Então, esse aumento de prescrições, eu acredito que se deve a esses dois fatores, né? Cura, né? Cura é uma palavra um pouco forte na medicina em geral, não só na psiquiatria, né? Cura, a gente tem um pequeno grupo de patologias que realmente tem uma cura. Por exemplo, quando a gente tem uma infecção bacteriana, a gente trata com antibiótico, a gente mata aquela bactéria, curou, né? Ou então a gente tem um tumor ressecável ali, né? Que a gente pode fazer uma cirurgia ou fazer algum procedimento ali para tirar esse tumor e, ok, leva à cura também. Mas a grande maioria das patologias na medicina não tem uma cura, tem um controle, tem um tratamento que grande parte deles é crônico, né? Então, hipertensão, diabetes, obesidade, uma série de condições de saúde, né, precisam ser tratadas de uma forma contínua. Não somente com as medicações, obviamente, né? A gente tem uma série de outras orientações que a gente dá para os pacientes e que são extremamente importantes. Por exemplo, atividade física, atividades sociais, né, de encontrar amigos, bater um papo, né, atividades de lazer, né, meditação. Então, levar uma vida mais saudável, ter uma nutrição adequada, né, uma alimentação adequada, tudo isso são medidas preventivas para que a gente tenha uma boa saúde física e também uma boa saúde mental, né? Agora, quando o indivíduo adoece, ele precisa realmente de um tratamento, que pode envolver, sim, a medicação. E com relação à cannabis medicinal, ela pode ser usada no tratamento de ansiedade, depressão, estresse? Sim, a cannabis vem sendo utilizada, né, em casos que não responderam às medicações padrão. Então, casos que a gente considera como refratários, são esses que não responderam ao tratamento padrão, né? Ela pode ser utilizada como um adjuvante, então, o paciente está tomando uma medicação convencional e, ao mesmo tempo, a gente soma a ela a cannabis como uma estratégia de potencialização, e alguns pacientes que realmente não conseguem tolerar efeitos colaterais das medicações tradicionais e que a gente precisa lançar mão da cannabis como uma alternativa também. Então, sim, a gente consegue tratar, né, vários casos de ansiedade, de estresse, de insônia, de dor crônica, né, de epilepsia, de tiques, enfim, de várias patologias aí, né, transtornos neurológicos, demência, né, então, com a cannabis. Então, ela principalmente é utilizada para casos refratários ou como um adjuvante no tratamento, junto com outras medicações, né? E ela soma um efeito interessante, um efeito muito importante aí no tratamento desses pacientes também. E desde 2018 para cá, o senhor tem algum caso que o senhor possa estar contando para a gente aqui, sem expor nomes, algum caso de sucesso do uso da cannabis medicinal em algum paciente seu? Olha, eu tenho muitos casos de sucesso, na verdade, com diversas patologias diferentes. Tenho casos de sucesso com. Eu tenho uma clínica que eu atendo uma série de transtornos psiquiátricos, mas em geral eu atendo mais transtorno obsessivo-compulsivo, tiques, Tourette, né, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? Então, a gente utiliza a cannabis com sucesso nessas 3 patologias que são as que eu mais atendo no consultório, mas também para ansiedade, para dor, para insônia, para enxaqueca, para epilepsia. Uma série de condições melhoram muito com a cannabis. Às vezes em monoterapia, ou seja, somente com a cannabis, às vezes com a cannabis associada às medicações convencionais. Interessante. E com relação a TDAH, né, déficit de atenção, né, dificuldade de foco, que é muito comum, e muitas vezes a pessoa tem e passa pelo problema, pelos sintomas
a vida toda sem saber que tem aquele transtorno. O senhor já chegou a tratar algum paciente com TDAH e o senhor receita muito? É uma outra pergunta também. O senhor costuma receitar muito o famoso Ritalina? Então, o tratamento do TDAH, né? TDAH apesar de parecer uma patologia muito situacional ali, muito da escola, do trabalho, na verdade é uma das patologias psiquiátricas mais genéticas, mais biológicas que a gente tem, mais orgânicas que a gente tem, junto com o autismo, por exemplo. Ela tem uma carga genética parecida com a do autismo, né? Então, é uma patologia importante que compromete não só o funcionamento escolar ou profissional, mas também o funcionamento social, familiar, né? Aumenta o risco de uso de substâncias, o uso de obesidade, de impulsividade num sentido geral, né? Impulsividade com compras, com álcool, com outras substâncias, né? Com drogas. Então, assim, é uma patologia que precisa de um tratamento adequado. Qual é o tratamento adequado recomendado para o TDAH? O tratamento ideal do TDAH envolve o uso de medicações, em geral os psicoestimulantes, que incluem a Ritalina, né, que é o metilfenidato, e outras medicações também, como a lisdexanfetamina, né? Agora vem surgindo outras medicações também para o transtorno de déficit de atenção, mas a cannabis ela é muito bem-vinda, né, como um adjuvante no tratamento. Com a cannabis, por exemplo, a gente consegue utilizar doses menores de Ritalina e outros psicoestimulantes para grande parte dos pacientes. Então, a gente soma uma medicação com poucos efeitos colaterais e consegue tirar um pouco, ou reduzir a dose, ou mesmo tirar completamente, em alguns casos, as medicações que causam um pouco mais de efeito colateral, né? Então, é muito bem-vindo. Agora, o tratamento do déficit de atenção envolve tanto a medicação quanto a terapia cognitivo-comportamental, né? Então, não é só o remédio, né? Então, todas essas medidas que eu citei de saúde geral e mais a terapia cognitivo-comportamental são essenciais no tratamento do TDAH. Muito obrigado pelas informações, informações importantes. Eu tenho certeza que essa entrevista aqui vai ser muito útil para a nossa audiência. E com relação à burocracia, doutor, como tem sido a burocracia para poder obter a cannabis medicinal? Eu cheguei a ver em um site aqui 3 tipos de óleo de CBD. Eu acredito que sejam para 3 tipos de problemas diferentes. E cerca de R$700 o vidro. E como está a burocracia? Tá difícil de conseguir o óleo? Leva muito tempo? Então, eu diria que talvez o custo da cannabis seja um dos maiores impeditivos, né? Mas a gente tem tanto óleos de associações, né? Então a gente tem algumas associações que têm permissão para produzir os óleos, né? Esses óleos têm um custo mais menor, né? Mas esse óleo muitas vezes não tem o padrão de qualidade de uma indústria farmacêutica, né? Então a associação ela não consegue padronizar todo esse processo de uma forma como uma indústria farmacêutica faz, né? Das indústrias farmacêuticas, hoje a gente tem também produtos à base de cannabis. Desde 2014 a gente tem, aliás, desde 2016 a gente tem produtos de cannabis na farmácia também, né, nas drogarias, e a gente tem os produtos que são importados, né? Então, se a gente for pensar nos custos e na qualidade das medicações, muitas vezes essas medicações que estão na farmácia e principalmente também, né, medicações que a gente consegue importar, são medicações que a gente consegue um custo menor. Se o paciente não tem condições de comprar, né, mas ele respondeu bem ou ele precisa usar essa medicação e não consegue ter os recursos para isso, a gente tem as vias judiciais também,
né? Então a gente consegue, às vezes, dar um relatório, o paciente entra com um processo judicial para conseguir a medicação gratuitamente, né? E agora existe esse projeto do Caio França, né, do deputado Caio França aqui no estado de São Paulo, que vai distribuir produtos à base de cannabis pelo SUS, aqui no estado de São Paulo, né? Ainda essa lei ainda não está vigorando, né? A gente ainda não tem isso pelo SUS, mas eu acredito que também em breve isso vai começar a acontecer, pelo menos aqui no estado de São Paulo. E uma vez que aqui no estado de São Paulo isso estiver bem estabelecido, eu acredito que vai se espalhar pelo Brasil também. Todos os estados ali nos Estados Unidos, todos os estados ali têm, as pessoas compram livremente, sem problema, sem burocracia. Vamos torcer para o Brasil seguir o exemplo dos Estados Unidos ali. E é um remédio que se não fosse um remédio decente, se não fosse um remédio que realmente trouxesse cura, se não fosse um remédio útil, é um assunto que poderia ter sido deixado de lado, mas é uma coisa muito importante, é um remédio muito importante e é um assunto muito sério. O vídeo que eu vou colocar na edição aqui depois é um vídeo assim surpreendente, porque mostra algo que a gente geralmente não vê por aí com outros tipos de medicamentos. E, doutor, eu agradeço muito pelo momento, tá? Eu acredito que essa entrevista será muito útil e muito importante para todos aí. E vamos ficando por aqui. Hoje eu falei com o Dr. Eduardo Perim, psiquiatra, prescritor de cannabis medicinal. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. It's been a bit of a rough week, really. And the best way to take it is put it under your tongue and rub it in your cheek. Don't do too much, you're going to be asleep all afternoon. You know what you should do? No. Don't try to communicate, just relax. See what happens. We know from animal experiments that the endogenous cannabinoid system is very important in regulating motor activity, that very type of activity that is impaired in Parkinson's disease. From animal experiments, we also know that boosting certain branches of the endocannabinoid system is helpful in relieving symptoms of Parkinson's. Finally, from anecdotal information, we know that certain patients who smoke marijuana experience relief of their symptoms. I think you're calmed down. So quickly. Isn't that amazing? He used just a single drop, and his hands afterwards were rock steady, and the dyskinesia left. The voice is coming back. It works most of the time. In fact, it's... Did you guys eat lunch? Are you hungry now? 1 a.m. Actually, I've